do presidente Jair Bolsonaro. Vereador, o senhor acompanhou, junto com o deputado, a live do presidente Jair Bolsonaro. A gente vê a declaração aí de um presidente, do presidente enfatizando mais uma vez a questão do tratamento precoce, né, algo que ele já defende há certo tempo, e as pessoas ainda, a imprensa insiste em chamá-lo de genocida, né, de colocá-lo como o responsável pelas mortes no Brasil, e agora a gente está vendo uma situação aí, né, de pessoas que estão morrendo mesmo após a segunda dose da vacina. Como o Alan disse, nós não somos médicos, nós não queremos aqui avaliar a questão médica, técnica, mas a gente vê uma irresponsabilidade, se é que podemos julgar assim, por parte de governantes que disseram que a vacina era 100% de eficácia, órgãos de imprensa tentando explicar o inexplicável, né? Enfim, gostaria que o senhor comentasse a respeito. Existem dois tipos de pessoas hoje no Brasil, né? Aqueles que são vacinados e podem se contaminar, e aqueles que não são vacinados e também podem se contaminar. Então, realmente venderam aí uma falsa, né, propaganda com relação à vacina. Óbvio, né, que não vamos fazer campanha aqui anti-vacina, mas que há uma certa insegurança por parte da população naquilo que está sendo colocado no corpo, né, na saúde ali da pessoa. Isso obviamente tem. O presidente Bolsonaro ele deixou bem claro, né, que medidas que foram tomadas anteriormente com relação a, por exemplo, né, o Mandetta falando, olha, só vai pro hospital quando tiver ali faltando ar, né? Quantas pessoas ali talvez morreram, né, em decorrência dessa medida totalmente irresponsável. Então a gente viu que durante a pandemia inteira a gente foi submetido a medidas, né, completamente irracionais, e o presidente, desde a primeira manifestação dele pública, principalmente na televisão, ele disse, olha, nós não podemos subestimar a fome, nós não podemos subestimar o desemprego, e também a gente não pode, né, subestimar o vírus. E o que está acontecendo agora é resultado, né, daquilo que o pessoal estava falando anteriormente, né, de olha, tranca todo mundo em casa e aí a economia a gente vê depois, né? Agora a economia chegou e a gente vê aí a quantidade de maus resultados que o Brasil está enfrentando por conta desse descaso e falta de equilíbrio com relação à pandemia, vacinação e etc. Agora, eu queria perguntar para o deputado André, o Alan, se quiser entrar também, por favor, Alan, nessa conversa aqui, nessa discussão. Quando a gente pesquisa aqui no Google, por exemplo, Bolsonaro assina compra da vacina, nós vamos encontrar matérias de 2020, de agosto de 2020, né? Não fazia tanto tempo assim que a pandemia tinha começado, a pandemia começou ali em abril, né? Março, abril, e a gente tem notícias da velha imprensa aqui, a gente pega a CNN, a própria Globo, Correio Brasiliense, dizendo que o governo assina, o presidente Bolsonaro assina um MP que garante a produção de vacinas. A gente vê aqui, por exemplo, Bolsonaro assina MP para a compra de 100 milhões de doses de vacina do Correio Brasiliense, 6 de agosto de 2020. E ainda assim tem muita gente que diz que o presidente é contra a vacina. Como é que um presidente da República pode ser contra a vacina assinando uma medida provisória para a compra de 100 milhões de vacina, para que vacinas sejam produzidas aqui também no país? Olha, aquilo que eu já tinha comentado anteriormente. Não importa o que você vai falar, se é contra o presidente da República, é válido. Eles pegam alguma argumentação que mais vai afetar alguma... E se você for parar para analisar, nada mais nesse momento afeta do que a morte. A gente está passando em uma pandemia. Tem o desemprego, tem a fome, mas tem a morte pela doença. E principalmente quando começou as pessoas morrerem e todo mundo sem entender, não de onde veio o vírus, porque todo mundo sabe, mas como funcionava o vírus, existiu aquele certo medo. E em cima do medo, eles conseguem, em cima do temor, eles conseguem trabalhar melhor do que em cima do amor. É algo básico. Nada melhor do que arrumar um bom culpado para um grande problema. O presidente, desde o início, deixou claro que era a favor das vacinas, mas deixou claro que, além das vacinas, pessoas deveriam se tratar, e ele sempre deixou claro, não sou médico. Eu uso remédio X, remédio A, remédio B e C. E eu, como cidadão, mas não como presidente, mas como cidadão, sugiro que você faça o mesmo. Se for parar para analisar, quem foi dessas autoridades? Governadores, os secretários de saúde dos estados, lá no Ceará eu falo isso porque aconteceu, ou atores globais, todos que pegaram doenças correram para usar remédio. Todos. Nenhum ficou esperando vacina e nenhum achou que porque estava com dose de vacina no braço, ia simplesmente passar o tempo e se curar. Todo mundo fez exatamente o que o presidente da República dizia. Lá no estado do Ceará, o secretário de saúde que mais criticou o Bolsonaro, falando que o presidente
era um irresponsável por defender tratamento precoce. Quando pegou Covid-19, no primeiro dia, assim que ele testou, que ele ficou sabendo, ele usou, sabe qual remédio? Hidroxicloroquina. Saiu na imprensa. Com 72 horas, a imprensa, se você fosse procurar a matéria lá, simplesmente sumiu. Apagaram. Não sei porquê, mas ficou 72 horas no ar. Eu cheguei a postar nas minhas redes sociais. Mas, obviamente, eles tinham que achar algum culpado. Vão dizer que o presidente é contra a vacina. Por quê? Ah, o presidente não confia na vacina? Não confiou na vacina, uma certa vacina, produzida às pressas? Eu também não confio. É uma opinião minha pessoal. É uma opinião, de repente, do Nicolas, sua, do Alan. E se você for ver e analisar algumas pessoas, recentemente, que tomaram as 2 doses, fizeram quarentena e chegaram a morrer, você desconfia. Agora, independente disso, o governo federal tem trabalhado, como eu falei, só no Ceará, mais de 6 milhões de doses aplicadas, tem trabalhado dia após dia para colocar a vacina no braço do povo brasileiro. Mas não importa o que faz, eles sempre vão atacar. Muito bem. Queria agora passar para um próximo assunto aqui, e gostaria até que o vereador Nicolas comentasse. A gente tem aí, né, a foto de um deputado que imprimiu o seu voto contra o voto impresso e virou piada aí nas redes sociais, né? O deputado federal André Janones, do Avante, lá de Minas Gerais, né, votou contra a emenda, a proposta de emenda à Constituição que buscava instituir a modalidade de voto impresso auditável no Brasil. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a fala do ex-presidente presidiário Luiz Inácio Lula da Silva também, falando que ele não seria eleito, talvez não seria eleito se não fosse o voto impresso. Mas eu queria, primeiro, vereador, que o senhor, se não fosse o voto eletrônico, queria primeiro que o senhor comentasse esse meme, né, essa piada que tomou conta das redes sociais na tarde de hoje. Não, o meme veio pronto demais. Tem para colocar na tela aí? Porque o Brasil precisa ver isso. Quando eu vi, eu falei, não é possível que ele fez isso. O cara imprimiu o voto dele contra o voto impresso, né? Porque ele confia, né? Ele confia na urna eletrônica. Ela dá só uma olhada, ó. Quando você se sentir um idiota, lembre-se que o deputado imprimiu o voto. Eita, sobe aí. Imprimiu o voto dele para provar que votou contra você imprimir seu voto. Olha lá a carinha dele. Olha lá. Pelo amor de Deus, né? É zoar muito com a cara do povo brasileiro mesmo. Tá de sacanagem. Então, assim, o cara imprimiu o voto, né? E ele é contrário ao voto, né? Que é impresso. Então, assim, a gente vê que essa galera, infelizmente, né, ocupa um lugar ali na Câmara ali que se fosse um pedaço de bacon seria melhor aproveitado ali se tivesse um lugar de uns caras desses, né? Infelizmente, você é um traidor, tá? De Minas Gerais, beleza? Pra quem é de Minas aí, sabe. Você é um traidor. Eu ia perguntar isso agora. Ele tem, acho que 2 milhões de seguidores no Instagram, né? É muita coisa, ele tem. Mas ele da onde? Mas quem é esse cara? Ninguém sabe quem é esse cara. Quem é esse cara? Pois Vocês são de Minas aí, expliquem pra mim. Na época dos caminhoneiros e tal. E aí agora tá mó amiguinho da galerinha lá do MBL e tal, tudo mais, contra o Bolsonaro. É mais um que a gente tem que aposentar aí da política aí. Mas foi só para mostrar esse meme pronto aí dele mesmo. Vale ressaltar que ele ganhou muito seguidor quando ele ficou defendendo que o auxílio emergencial devia ser de mais de R$1.000 para todo mundo. Uhum. Sem a lógica fiscal, mas ele dizia que todo mundo do Brasil tinha que ganhar mais de R$1.000 de auxílio emergencial e por mais de ano. Não, agora só, eu tô rindo aqui, mas vocês estão vendo? Vocês estão vendo o público que a gente tem que conquistar? É essa galera que acredita nisso aí. Sim. Isso é muito sério. É engraçado. O cara vê como é que é mais de quanto? Mais de R$1.000 para todos os brasileiros. Todos. Então, ó, vou pegar e dar dinheiro para geral, né? Mas tem um público enorme que acabou indo seguir essa anta, né? Esse bípede falante, né? Exatamente. Cara, olha, gente, é sério. Nós precisamos, de alguma maneira, conversar, dialogar, bater um papo com esse pessoal que vai atrás de um bípede falante igual isso aí, gente. Olha, tem uma dica do Olavo, uma dica assim, né? É algo meio óbvio, mas o gênio ele fala coisas óbvias, né? Coloca ali uma frase pequena, aquilo que a gente faz em diversas frases, e ele coloca rapidamente ali numa pequena frase. Ele fala o seguinte, olha, a política ela é feita no dia a dia, sabe? Não é na superestrutura, é na infraestrutura.
Então, política significa influência, né? Você ali ajudar ali a até mesmo determinar as ações dos outros. Então, isso que o André estava falando é super importante no sentido da gente, né, ganhar a base, né, já que a gente já ganhou o topo da pirâmide, que é o poder executivo, mas quando a gente foca, né, no âmbito cultural, e não necessariamente, tá, você que está me ouvindo, você precisa se tornar um escritor, precisa se tornar um intelectual, não. Você talvez foi chamado para dançar, foi chamado para cantar, foi chamado para ser um advogado, para ser um médico, para poder ser um professor. Você precisa fazer aquilo dali de forma com que seja o melhor naquilo e você influencie. Eu estava comentando hoje aqui no Zoeira da Tarde, né, de como a esquerda ganha as pessoas, não é através meramente de projetos de lei. Você pode ter ali projetos, você tem ali diversas pessoas no Brasil que tem certeza que não sabe um nome de um projeto de lei. Né, não é tão eficaz na transformação da vida dela como, por exemplo, uma música, como, por exemplo, um filme, como, por exemplo, um seriado. Então, a esquerda trabalha no imaginário, trabalha na alma das pessoas. Então, se a gente começar a tratar as pessoas dessa forma, né, como o Antônio Gramsci, a gente não quer fazer isso porque é de uma forma errada, né, de fazer ali um domínio psicológico das massas, mas a gente quer levar a verdade dessa forma, transformar a mente das pessoas. Mas a gente precisa compreender que a responsabilidade da transformação não cabe a uma pessoa, não cabe a só um político. É impossível você colocar isso nas costas de um presidente, colocar isso nas costas de um ministro, colocar isso nas costas de um político, é impossível. A política nada mais é do que um instrumento, é uma forma de influenciar na sociedade. Agora, nós temos aqui, sei lá, mais de 11 mil pessoas. Se cada um, sabe, for influência, fazer política dentro da sua sala de aula, dentro do seu trabalho, eu troco isso por milhões de manifestações, por mais que elas sejam extremamente importantes, porque mostra a nossa força, mostra que as pessoas estão saindo de casa, da sua vida privada para ir para a vida pública, defender a sua vida privada. Mas eu acredito que quando a gente faz aos poucos, a soma dos indivíduos vai dar a totalidade, e assim a gente consegue ir transformando aos poucos o nosso país. Caso contrário, a gente vai sempre ficar terceirizando as responsabilidades das soluções do mundo para alguém ou para algo. E sobre